Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, fala no chat, porque eu não tô conseguindo ver o chat. Aí vocês falam que eu olho. Vou orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais um domingo aqui, Pai, que estamos juntos para conhecer mais da Tua Palavra, Senhor, para conhecer mais do que o Senhor fez por nós, da salvação que o Senhor nos realizou, nos concedeu, e pedimos que o Senhor fale nos nossos corações e que isso faça diferença nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos seguir aqui, então, no nosso tema sobre salvação. Ou no nome mais chique, né, que é soteriologia. Na primeira aula a gente falou sobre pecado original, depravação total, aquela coisa toda. Falamos também no finalzinho sobre graça. Né? Somente pela graça nós podemos ser salvos. Deus concede tudo gratuitamente e não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Semana passada a gente falou sobre a obra de Cristo na cruz, sobre a expiação. A gente viu que a expiação ela é substitutiva, né? Jesus nos substituiu na nossa condenação, morreu no nosso lugar, nos substituindo. Houve propiciação, a ira de Deus que devia cair sobre nós caiu sobre Cristo. Houve redenção, libertação da maldição da lei, da maldição do pecado, libertação do poder de Satanás, do governo de Satanás. E houve também reconciliação na cruz, né? Agora a amizade foi trocada a inimizade foi trocada por amizade e fomos reconciliados com Deus. No finalzinho a gente abordou também sobre ressurreição rapidinho. E agora a gente vai entrar exatamente no que é a vida cristã. Né? Tecnicamente, o tema soteriologia começa agora. Né? Os outros temas que a gente falou, pecado e expiação, isso são temas de outros assuntos, né? Pecado é tema de antropologia e expiação é tema de cristologia. Aí, nos livros de temática, agora o que a gente vai entrar que é soteriologia de verdade, né? Mas eu não conseguiria tratar sobre isso sem falar sobre esses dois assuntos que a gente abordou antes, né? Eu não conseguiria, de jeito nenhum. Porque é muito importante entender o que foi falado até aqui para a gente entender salvação e a vida cristã, como acontece, né? A salvação e a vida cristã, né? Principalmente expiação, eu não conseguiria falar sobre salvação sem falar sobre isso. Mas, enfim, vamos seguir, vamos falar sobre isso. A gente vai falar aqui, não se preocupem demais com a ordem das coisas que a gente vai tratar aqui. Por mais que eu tenha seguido uma ordem, né, e dê para identificar que alguns temas aqui vêm antes de outros, por mais que dê para identificar isso, eu não quero que isso fique... que isso seja muito preocupante, assim, porque tem coisas que a gente não vai conseguir achar um lugar, né, em termos de ordem, né? Até dá para a gente seguir um caminho ordenado, que um acontece primeiro e tal, só que, assim, em alguns casos não é muito claro, né? Então, algumas coisas ali não fica muito claro em que lugar acontece. Mas, enfim, eu vou seguir algo que é parecido com uma ordem, mas não se preocupem muito com isso, porque não é o mais importante aqui. A ordem em que as coisas acontecem não é a coisa mais importante. Tá? Então, vamos seguir. A vida cristã, ela, antes de começar de fato, precisa ter alguma coisa chamada chamado. Toda vida cristã tem que ter esse prelúdio, né? Esse preâmbulo, que é o chamado. O chamado ao evangelho, o chamado ao arrependimento, o chamado à conversão, a pregação do evangelho, de que Jesus é Senhor, o chamado a crer nessa mensagem. A vida cristã precisa ter isso para poder começar de fato. É muito importante entender o chamado, justamente porque existe um lado externo do chamado e um lado interno. E esse lado interno que é a coisa importante que eu vou querer enfatizar aqui. Do aspecto externo, o chamado ele é genérico. Ele é simplesmente a pregação mesmo, né? E falar e pregar e disseminar a mensagem. É algo que nós fazemos, a igreja faz, a pregação da igreja, esse chamado que é para todos se arrepender. A gente vê chamados assim na Escritura. Né? E o chamado interno, ele já é um convencimento que o Espírito faz no coração dos indivíduos. É uma obra sobrenatural do Espírito.
Normalmente quem difere chamado externo de interno é calvinista. Assim, não quero entrar nesse assunto, né, nessa discussão, mas nem sempre o chamado externo é visto separadamente do interno. Apesar de... Eu estou fazendo essa separação apenas a nível didático, mas tem, assim, vai ter de opiniões diferentes aqui, né? E tem gente que vai acreditar que enquanto o chamado externo é feito, o chamado interno é feito ao mesmo tempo, no coração dos indivíduos que ouvem, né? O calvinista vai dizer que o chamado externo acontece e o interno acontece só nos eleitos. Enfim, aquela coisa toda. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Então, vamos ver aqui os textos bíblicos que falam do chamado externo. Jesus, por exemplo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. É um chamado geral para todo mundo que venha. Esse de Paulo é interessante. Ele fala que Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Olha esse chamado externo para que todo mundo venha, esse imperativo geral e universal. E aí, como eu falei, né, o chamado externo ele está relacionado à pregação, a levar a mensagem, né, e falar e proclamar a mensagem. Esse texto aqui mostra como é necessário que haja pregação para que haja resposta em fé à mensagem, né? Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele começa a perguntar: como é que eu vou invocar o nome do Senhor? Como é que eu vou invocar em quem não creram, né? Eles precisam crer nesse nome para poder invocar. Mas como é que eles vão crer se nunca ouviram falar dele? E como é que vão ouvir se ninguém pregar, né? Enfim, ele vai seguindo aqui. Esse texto aqui fundamenta muito bem a ideia de que é necessário que haja pregação do evangelho para que haja salvação. A gente abordou um pouco disso na primeira aula sobre revelação. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso, porque mas e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Essa dúvida vai vir, eu falei disso lá na primeira aula. Então, se tiver alguma dúvida a respeito disso, pode, e você não assistiu a aula, né, pode assistir lá, ou depois perguntar lá no grupo, tal, que eu respondo sobre essa questão. Mas é necessário que haja pregação do evangelho, esse chamado externo precisa chegar aos ouvidos das pessoas para que elas creiam no evangelho. E então vem o chamado interno. Eu quero enfatizar muito aqui o chamado interno, a necessidade do chamado interno. Em João 16, Jesus fala, em João 16, Jesus está falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai vir, e ele diz que o Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra de convencimento do Espírito Santo no coração dos indivíduos para crerem na mensagem do Evangelho é importante aqui. Esse é o chamado interno, é o Espírito chamando as pessoas para virem e atraindo, né? Isso é uma obra, especificamente do Deus Trino, mas envolve também a obra da Trindade como um todo, porque olha só que bonito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, isso é Jesus falando, e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as arrancará da minha mão. Olha só Jesus falando, quando foi que você ouviu a voz do seu pastor, né, te chamando para segui-lo, sabe? O nosso pastor nos chamou para segui-lo, nós como ovelhas obedecemos e estamos seguindo ele agora. E aqui, esse texto é muito legal. Olha só, Paulo estava na cidade de Filipos e ele chega num grupo de mulheres e começa a pregar para essas mulheres. E uma das mulheres lá que estava no meio delas, chamada Lídia, estava ali ouvindo, e olha só o que o texto diz: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha só que bonito, sabe? Deus está abrindo o coração daquela pessoa para que ouça, né? Essa obra divina ali no coração dos indivíduos para que atentem a mensagem do Evangelho. Esse texto é fenomenal. Então é importante lembrar que sem essa obra do Espírito, sem essa iniciativa, Deus dando o primeiro passo em direção ao indivíduo, não é possível haver conversão. Não é possível que qualquer pessoa se volte a Deus em fé e se volte, largue o pecado em arrependimento. A gente vai falar sobre conversão já. Mas a ideia aqui é enfatizar que é necessário que haja essa obra do Espírito no coração dos indivíduos, convencendo eles para que eles aceitem o Evangelho. Olha só o que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Se não houver essa obra de atração, não tem como alguém se chegar a Deus. É impossível se chegar a Deus. Por isso que é importante entender o que eu falei na primeira aula desse tema, sobre pecado original, sobre essa condição caída e corrupta com que nós nascemos.
nossa vontade está tendendo para o mal, né? Tendendo para o pecado. Então, nós só queremos pecar e queremos nos afastar de Deus. Eu falei sobre a depravação total, que todos os aspectos da nossa constituição, né, todas as áreas do nosso ser está em algum nível manchado pelo pecado. Então, se Deus oferece o chamado externo, genérico, para todo mundo, todos recusariam por causa do pecado que nos faz tender para o mal. Nós não queremos isso, nós não desejamos a Deus, nós odiamos o nosso Criador. Então precisa haver essa obra de atração, né, sobrenatural para que o indivíduo aceite. Né? Eu falei da balança que está do livre-arbítrio, né, que está com Adão estava equilibrado. Adão tinha completamente condições de pecar ou não pecar. Depois que ele peca, ele estende a corrupção para toda a humanidade. A balança tende para o mal. E agora a gente está sempre tendendo para o mal, sempre caindo para o mal. Se Deus não fizer uma atração no indivíduo que dê alguma chance disso aqui se equilibrar de alguma forma, a gente sempre recusa, sabe? Então, enfim, é muito importante entender que é necessário esse chamado. A iniciativa tem que ser divina, tá? Tem que ser divina. Senão a gente cai num equívoco, numa heresia chamada semi-pelagianismo. Eu comentei do semi-pelagianismo na aula de pecado, do pelagianismo na aula de pecado. Pelagianismo é salvação pelas obras total. Mas o semi-pelagianismo aceita a corrupção do pecador de algum nível, mas o pecador que toma o primeiro passo em direção a Deus para que Deus venha a ele, né? A gente não pode ser assim. Essa soteriologia é muito fraca. A nossa soteriologia enfatiza muito. Uma soteriologia vou ter que enfatizar a iniciativa divina na salvação e a soberania de Deus na salvação. Eu não estou dizendo isso, quando eu falo isso, eu não estou falando de calvinismo, não. Estou falando de soteriologia bíblica mesmo. Por isso que é bom entender arminianismo e calvinismo, porque as duas, por mais que sejam distantes, né, em vários aspectos, contraditórios em vários aspectos, são possíveis interpretações bíblicas do que é a salvação. E bíblicas mesmo que enfatizam a soberania divina. Seguindo, então. Aí, então, houve o chamado, precisa haver a resposta ao chamado, que é a conversão. Agora, a gente está falando do primeiro passo da vida cristã. O chamado, ele é mais um preâmbulo, né? O chamado para que venha. Agora, a vida cristã vai começar, o primeiro passo é a conversão. A conversão é o ato, como eu botei ali, o ato de deixar o pecado em arrependimento e voltar a Cristo, e voltar para Cristo em fé. E se voltar para Cristo em fé. Isso que é a conversão, é quando você se arrepende do seu pecado, da sua rebelião, né? Nós, como rebeldes, né, apontando nossas armas ao Criador, o arrependimento é quando nós baixamos essas armas e nos rendemos, né, em arrependimento e nos voltamos a Cristo em fé, confiamos nele para a nossa salvação. E aqui é importante enfatizar, vou enfatizar isso aqui. A conversão, ela é uma participação ativa da pessoa. A conversão é a pessoa quem faz. Esse passo é a pessoa quem tem que dar, em resposta ao chamado. Aqui o ser humano ele é completamente ativo. Você vê aqui os imperativos, né? Arrependam-se e voltem-se para Deus. O imperativo bíblico é que a pessoa se volte para Deus, é que a pessoa venha, é que a pessoa se converta. Então, aqui é a hora da pessoa participar. Aqui é a hora da pessoa responder o chamado e tomar essa escolha, essa decisão, certo? Aqui esse texto de Isaías também fala: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um arrependimento novo e um espírito novo. Então aqui essa ordem, né, esse imperativo para que as pessoas se voltem a Deus, se arrependam dos seus pecados. Muito importante que haja essa participação, essa escolha do indivíduo, né? E aqui a gente vai abordar os dois aspectos da conversão separadamente. Mas é bom lembrar que a gente vai ver eles separadamente, vai ver cada um deles, mas os dois fazem parte intrínseca da conversão. Eu gosto de usar a ilustração da moeda, porque a moeda, de fato, os dois lados da moeda fazem tão parte do que a moeda é como se o lado fosse a própria moeda, sabe? Você não consegue conceber uma moeda sem os dois lados.
Então, é a mesma ideia aqui. Você não consegue conceber uma conversão sem que haja arrependimento genuíno e sem que haja fé genuína. Tem que ter as duas coisas, né? As duas coisas são necessárias. Ó, pensa num segmento de reta aqui que tem duas extremidades. Quando você se arrepende do seu pecado, é quando você estiver se afastando dele aqui nessa reta. Aqui está o pecado, aqui está Deus. Está se afastando dele, está se arrependendo. Mas tu vê que automaticamente você está se aproximando de Deus? Então, essa é a ideia. O arrependimento é o lado negativo da conversão, que é quando você deixa o pecado, se afasta do pecado. E a fé é o lado positivo da conversão, quando você se aproxima de Deus, crendo, né, confiando na sua soberania, enfim, na salvação, nele para a salvação. Então, vamos ver separadamente cada um deles. O que é arrependimento? Vamos entender o que é arrependimento. O arrependimento é basicamente o abandono e o repúdio do pecado. E é bom lembrar que envolve duas coisas aqui. Tanto um sentimento de pesar ou remorso. Não tem como você se arrepender se você não sentir tristeza pelo pecado, se você não sentir peso pelo pecado, se você não tiver consciência de que aquilo é algo ruim, que te faz culpa, que ofende a Deus. Tem que haver peso. Não tem como você se arrepender sem se sentir mal por ter pecado. Mas também a gente não pode resumir arrependimento a isso aqui. É muito importante não resumir arrependimento a isso aqui. Porque qualquer arrependimento genuíno cobra uma mudança real. Cobra uma mudança do indivíduo e um relacionamento diferente do indivíduo com o pecado. Ele passa a detestar aquilo, ele passa a ir em outro caminho, né? Ele passa a querer se afastar daquilo ali, né? Não praticar mais aquilo ali. Não tem como ter salvação sem arrependimento. Isso aqui precisa ser enfatizado porque é muito comum a gente ter pessoas que responderam ao apelo, levantaram a mão, foram na frente, pessoas que repetiram alguma oração. É bom lembrar que essas pessoas, por terem feito isso somente, não estão necessariamente salvos. Ó, eu não estou dizendo que a pessoa tem que fazer alguma coisa, alguma obra meritória para ser salvo. Não é isso. Ela precisa apenas aceitar o presente. Deus deu o presente, ela precisa estender os braços para pegar. É basicamente isso que ela tem que fazer. E é basicamente isso, numa ilustração que eu estou fazendo aqui, que é a conversão. Ela não tem mérito por ter pego o presente simplesmente. Então não é mérito, não é fazer uma obra fazer uma obra de mérito para poder receber a salvação. Né? Mas existe sim uma condição, que é essa de você esticar, e isso eu estou chamando de conversão, que é se arrepender do seu pecado e crer em Jesus. Então, existe isso aqui. Então, se a pessoa simplesmente repetiu uma oração, isso não significa que ela está salva. Sabe? Se a pessoa simplesmente levantou a mão porque falaram, ou foi lá na frente e respondeu um apelo, isso não significa que ela está salva. O que vai mostrar que ela está salva é se ela de fato se arrependeu do seu pecado e de fato confiou em Jesus, creu em Jesus. Sabe? Se não tiver essas duas coisas, não tem como ter conversão. A pessoa simplesmente fez algo vão, certo? E é muito comum isso. É muito comum a gente ver pessoas que até se batizam, mas não demonstraram nenhum tipo de conversão real. Isso tem que ser enfatizado, isso, ainda mais hoje em dia, que é muito comum, muita gente se diz evangélico, muita gente acha que faz parte do corpo de Cristo, e eu vou dizer que não faz. Muita gente que acha que faz parte do corpo de Cristo não faz. Não demonstra nenhum tipo de mudança, sabe? Não demonstra esse estágio aqui, que é o primeiro passo da vida cristã. Muita gente não teve, apesar de confessar, crer em Jesus. Enfim, eu não vou ler esses textos aqui porque são óbvios, né? João Batista e Jesus falando sobre arrependimento. Aqui João Batista também falando do arrependimento. E aí vem o aspecto da fé. Né? Enquanto o arrependimento é essa parte negativa da salvação, a pessoa deixa o pecado, agora tem a parte de crer em Jesus, de responder a Deus. Eu vou definir o que é fé aqui. E aí, quando chegar em justificação pela fé, somente, é bom vocês já saberem o que eu estou querendo dizer quando eu falo fé. Né? Aí já está definido aqui. Então, entendam bem essa definição de fé, para quando chegar lá, isso não ter problema, para não precisar definir mais o que é fé. Fé envolve três coisas. Primeiro, aceitação. Fé envolve aceitação. É acreditar que determinadas afirmações são verdadeiras. Você não consegue crer em Jesus se você não acreditar que ele é Deus, por exemplo.
Cristo é Deus e homem. Você não consegue crer no Deus verdadeiro se você não acredita que ele é uma essência e três pessoas. Você não consegue crer no Deus verdadeiro, na obra de salvação de Jesus, se você não crê que a sua expiação que ele recebeu na cruz foi substitutiva. Então, existem certas coisas básicas, certas afirmações básicas que a pessoa precisa acreditar que são verdadeiras. Ela precisa acreditar que ela é pecadora, por exemplo. Como é que ela vai se arrepender se ela não acredita que ela é pecadora, se ela se acha muito justa? Então, envolve aceitação e acreditar que certas afirmações são verdadeiras. Isso aqui até é básico, né? Normalmente, quando a gente pensa em fé, a gente pensa nisso. Ou até, nem só nisso, mas pensa muito em confissão positiva, sabe? Eu creio que eu vou ser curado, sabe? Não estou dizendo que é um problema, a gente tem que crer nessas coisas, assim, mas envolve, a fé que eu estou falando aqui vai envolver muito mais do que isso. Tá? Então, a fé é a aceitação. Então, aí, o outro ponto que é um que eu quero enfatizar muito, que é o ponto da confiança. Normalmente, quando você vê fé na Escritura, Paulo falando de fé em Romanos e tal, a ideia que está se passando ali é a de depositar em Cristo a sua confiança. Essa frase do Alistair McGrath eu acho sensacional. Os cristãos não apenas creem, eles creem em alguém, uma pessoa. A fé é como uma âncora, ela nos liga ao objeto da nossa fé. Fé é isso, é quando você se agarra em outra coisa. No caso, nós temos que nos agarrar em Cristo. Nós temos que confiar nele, se agarrar e ancorar a nossa vida, nosso coração, as fontes da nossa vida, como fala em Provérbios, né? O coração é são as fontes da vida. Tem que cravar nele, ancorar nele. E agora, ancorado nele, ele quem decide o rumo da nossa vida. Sabe? Essa confiança é muito importante. Pega uma ilustração que eu gosto de usar é de Pedro. Jesus fala lá no barco, né? Tá a tempestade e tal, Jesus fala para Pedro vir. E Pedro vai lá e sai do barco. Vamos supor que Pedro dissesse: Jesus, eu acredito que se eu sair do barco você vai me proteger, eu não vou morrer. Mas eu não quero sair daqui. Que valor teria essa aceitação, né? Essa confiança e essa confissão de que a afirmação é simplesmente verdadeira, né? E não houvesse nada assim que o impulsionasse, sabe? Em termos práticos. Agora, se Pedro confiasse, e de fato confiou, né, em Cristo, ele não só acreditava que se ele respondesse o chamado de Jesus a sair do barco, ele ficaria vivo, né, ele seria protegido por Cristo, quanto ele, de fato, ele não só acreditava nisso, quanto ele, de fato, confiava nisso a ponto de sair do barco. Né, porque ele tinha certeza, ele tinha confiança, de fato, em Jesus. Então, muito importante entender esse aspecto da confiança aqui. E aí, o terceiro aspecto também muito importante, da submissão e compromisso. Nós, quando cremos em Cristo, cremos em Jesus como nosso Senhor. Nós reconhecemos o senhorio de Cristo, que Ele é o Senhor da nossa vida. Isso envolve a submissão a Cristo. Né? E compromisso de obedecê-lo. Muitas pessoas aceitam Jesus como um Salvador, que dá a salvação, mas não aceitam Jesus como um Senhor. É até bom a gente fazer essa análise pessoal, né, no nosso coração. A gente vai falar um pouco sobre certeza de salvação na aula que vem, santificação. Mas a vida cristã não é para ser uma vida de dúvida. Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? A gente tem que ter confiança de que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Tem que ter confiança, e confiança vai envolver a certeza. Né? E, de fato, não, eu estou salvo por causa do que Cristo fez. Eu confio nisso. Tem que ter confiança. Mas, volta e meia, é bom a gente se perguntar, será que eu depositei a minha confiança de fato em Jesus e me submeti ao seu senhorio? Será que eu destronei a mim mesmo do meu coração e coloquei Jesus no lugar? Sabe? É muito importante a gente fazer, às vezes, essa autoavaliação. E se a conclusão for que não fez, que façamos, né? Que façamos e que, de fato, nos convertamos. Que a gente se converta, de fato, a Jesus. Toma esse primeiro passo em direção a Deus. Perfeito, pessoal? Enfim, tem vários textos aqui. O texto de Hebreus 11 é: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, olha só, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê foi feito do que é visível. Isso aqui envolve a aceitação de uma verdade, né? Deus criou ex nihilo as coisas.
Ex nihilo significa a partir do nada. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso aqui envolve tanto uma aceitação, crer que ele existe, quanto uma confiança, né? Inclusive aqui na primeira definição que ele dá, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova do que não vemos, a certeza daquilo que esperamos. Quando você tem certeza de algo que você espera, por exemplo, eu tenho certeza que meu pai está viajando, por exemplo, e eu confio que ele vai chegar. Ele disse, eu estou chegando, eu estou esperando ele chegar. Isso envolve confiança também, tá? Certo? Envolve uma certa confiança, até às vezes da gente preparar alguma coisa aqui e esperar que ele chegue, né? Vamos supor que foi algo que demorou muito, uma viagem longa, esperar que ele chegue e preparar, sei lá, algum recebimento especial. Você vê que como a confiança de que ele está vindo, essa espera, envolve, às vezes, um lado prático, né? Às vezes não, necessariamente um lado prático, né? De você fazer alguma coisa aqui porque você sabe que ele está chegando, enfim. Aqui, para enfatizar a questão do Senhor, né? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, confessar que Jesus é Senhor. A fé, esse ato de ir a Deus em fé, envolve confissão de que Jesus é Senhor. Enfim, aqui é o caso das obras de Tiago, né? Se der tempo, eu vou falar sobre Tiago quando eu falar sobre sua justificação. Eu espero que dê tempo de eu falar, porque eu queria muito falar sobre Tiago 2, mas ele fala que a fé sem obras é morta. Então, as obras fazem parte da fé. A gente só tem que entender que elas vêm como consequência disso. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre regeneração. Esse assunto aqui é muito importante de entender, muito importante. Quando a gente fala de regeneração, a gente tem vários termos que a Escritura usa para se referir a esse tema. Quando você vê a Escritura falando sobre o novo nascimento, alguém falando sobre o novo nascimento, nascer de novo, isso é a mesma coisa que regeneração. Quando a gente fala de ressurreição espiritual ou vivificação espiritual, né, nova criação, novo coração ou novamente, enfim, todos esses aqui são termos que expressam a mesma ideia do que da regeneração, né? Então, saibam que assim, são termos totalmente intercambiáveis. Principalmente, novo nascimento é o que a gente mais vai ver, né, na Escritura falando sobre esse tema. Então, é a mesma coisa. Então, quando eu falo de regeneração, é a mesma coisa que tudo isso aqui. Quando eu mostrar os textos, vocês vão ver que tem várias maneiras de falar, né, dessa questão aí. O Willard Erickson, ele define regeneração da seguinte forma: a transformação que Deus opera nos indivíduos que creem, revertendo suas tendências naturais, dando-lhes uma nova vitalidade espiritual e restaurando-os ao que se desejava de início que fosse. Então fica claro aqui, a gente vai esmiuçar bem o que significa isso. Fica claro aqui que Deus é o autor da regeneração. A regeneração é uma coisa que Deus faz no crente, que Deus faz naqueles que creem. E aqui, enquanto a conversão o ser humano é ativo, é um passo que o ser humano dá, na regeneração, o crente ele é totalmente passivo. Totalmente passivo. Não estou dizendo que não existe uma condição para a regeneração. Aqui que entra a questão da ordem que eu falei, né, que tem discussão. Por isso que eu não quero que vocês fiquem tão preocupados com a ordem assim. Né, porque existe uma discussão se a regeneração vem antes ou depois da regeneração. A gente chama isso de ordo salutis, né, que é a ordem da salvação. O que vem antes, o que vem depois aqui, nesse caso. Eu vou deixar vocês pensarem nas implicações que seriam assumir uma posição aí. Né? Dizer que a regeneração vem antes. Quais seriam as implicações disso? Vou deixar vocês pensarem, raciocinarem a respeito disso. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão. Inclusive, aqui, para não botar peso, sardinha para o meu lado aqui, eu botei a conversão antes da regeneração. Eu fiz questão de botar a conversão antes para não parecer que eu estou querendo entender para o meu lado calvinista. Mas, aqui,
Na regeneração é uma coisa que Deus faz, o ser humano é passivo aqui. Mesmo que haja uma condição para que a regeneração aconteça, o crente ele é passivo. É Deus quem está fazendo. É uma obra que Deus está operando naquele indivíduo. E por isso que é muito importante entender. Eu já vi uma vez uma foto de uma menina com uma camisa, escrito na camisa assim: eu escolhi nascer de novo. Isso é muito sério, sabe? De verdade, isso é muito sério. Eu não boto nem a culpa na menina, eu boto a culpa nos líderes dessa menina que não ensinaram para ela corretamente como funciona a questão. Por isso que eu falei na primeira aula de Socorro do Pecado que a soteriologia do evangelicalismo moderno muitas vezes é muito fraca. A maneira como as pessoas pensam salvação é muito fraca, porque parece que o indivíduo ele é totalmente ativo naquilo ali, sabe? E parece que a pessoa que se salva, entendeu? Como se fôssemos consumidores, né, num balcão dispostos a vários produtos, né? E nós, não, eu quero escolher Jesus aqui. Ou como se Jesus estivesse clamando, né, implorando para que nós viéssemos a ele, no sentido de que ele precisa daquilo, sabe? Como se ele estivesse clamando pela nossa misericórdia, sabe? E para que a gente dê uma chance para ele, entende? E isso é muito sério, sabe? Isso é uma soteriologia muito fraca, entendeu? Que tira a soberania de Deus na salvação. Por isso que eu estou enfatizando muito a iniciativa divina nisso. Foi Deus que tomou a iniciativa em enviar Jesus para propiciar o nosso pecado. Foi Deus quem tomou a iniciativa de, ao chamar os indivíduos à conversão, convencê-los para que eles venham. É Deus quem toma essa iniciativa. E quando o ser humano se converte, toma esse passo ativo, essa decisão, faz essa escolha em relação ao Evangelho, em relação a Deus, em relação a Cristo, quando ele dá esse passo, Deus ainda transforma ele para que seja possível a continuidade da vida cristã. Então, você vê como a salvação é Deus quem está fazendo. Né? É algo que Deus dá para a gente, não é uma coisa que nós fazemos em nós mesmos. Eu não sei se isso provavelmente é óbvio para vocês, né? Mas enfim, eu estou querendo enfatizar muito isso. E aqui a regeneração mostra isso. Né? Você tem essa ação de Deus ali em que o ser humano está sendo passivo. É uma graça, é um dom divino. Uma obra do Espírito especificamente. E aqui a gente vê essa participação trinitária na salvação. Né? O Deus Pai está envolvido sempre aqui. Né? Ele envia, né? ele quem despeja sua ira no Filho. Né? E isso é uma prova de amor por nós, enfim. Ele envia o Espírito junto com o Filho, enfim. Mas o Filho é quem opera a obra de expiação, e agora é o Espírito quem está participando aqui na vida dos cristãos, né? Convencendo os corações e regenerando, vivificando, né? Fazendo nascer de novo, né? Os corações dos indivíduos. E aqui nessa obra, você tem, como eu botei lá na definição do Erickson, né? Você tem uma reversão das... Deixa eu até voltar aqui para... revertendo suas tendências naturais. Então, os efeitos do pecado original, que é essa tendência, essa inclinação da vontade, do coração para o pecado, ela é anulada ou, no mínimo, enfraquecida. Fica difícil de definir exatamente aqui, mas você tem ali no mínimo, um enfraquecimento desse efeito do pecado original no coração do indivíduo. E aí ele passa a ter uma disposição diferente em relação ao pecado. Então lembra da balança, né, que eu falei, a balança tendendo aqui. Já no chamado você tem aqui a balança voltando ao equilíbrio, para que o indivíduo seja capaz de aceitar Jesus. Né? E depois que você tem a regeneração, depois que o indivíduo toma essa atitude de aceitar Jesus, né, essa escolha, escolhe Jesus, toma esse passo, essa decisão, é um calvinista falando, toma essa decisão em relação a Deus. Depois tem a regeneração e a balança do livre-arbítrio vai tender para a santidade. Né? Aqui, as analogias elas falham, né? As ilustrações elas sempre têm uma falha. Né? Porque parece que, enquanto no pecado original o ser humano está sempre pecando, na regeneração o ser humano vai estar sempre acertando. Né? Mas não é isso que acontece. Então, por isso que essa doutrina é um tanto misteriosa. Existe, de fato, essa transformação. Sem isso, não tem vida cristã, não tem santificação. Né? Ela inicia o processo de santificação. Só que ainda assim, a santificação é um processo, é algo que você vai ficando cada vez... você vai crescendo na sua vida. Né?
Você vai crescendo na sua vida de santidade, você vai amando cada vez mais a Deus, você vai se submetendo cada vez mais a Deus, vai confiando cada vez mais a Deus. Então, por mais que haja essa inclinação da balança para o outro lado, não é como se sempre o cristão vai acertar, né? Não é isso. Mas agora, de fato, a vida cristã é possível. De fato, agradar a Deus passa a ser possível, né? Mesmo que seja em nível pequeno. E aqui, né, a regeneração é um milagre. Ela é uma obra divina. E quando foi que você já viu a sua conversão como um milagre? A gente gosta de enfatizar o poder de Deus em coisas como curas e tal, o que, lógico, óbvio, existe. A Escritura fala de curas milagrosas, né? Nós podemos ser usados por Deus e receber esse dom espiritual de curar enfermos, de fazer milagres, enfim. Não, obviamente eu não estou negando isso. Mas quando foi que a gente olhou para a nossa salvação como um milagre, né? Para nós aqui, nós vivendo aqui a vida cristã, eu posso dizer que eu me converti há uns 5 anos atrás. Por mais que eu tenha nascido na igreja, eu diria que eu me converti em 2015. Então, tem 5 anos que eu me converti. Ou seja, eu estou há 5 anos na fé, na vida da fé, sem cair, sabe? Sem abandonar Jesus. Isso só pode ser possível por um milagre. Se Deus não tivesse me regenerado, eu já teria abandonado muito tempo. Então, quando foi que você viu a sua salvação como um milagre? Como algo que só é possível com tamanho poder divino? Né? O quanto poder é necessário para que haja essa reversão dos impulsos do indivíduo caído em pecado? Né? Olha só o que Paulo fala. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. A salvação é poder. Para Deus salvar indivíduos é necessário muito poder. Costumam dizer que é necessário até mais poder do que na criação. Na criação, o que é um evento extraordinário, porque Deus ele cria a partir do nada, sem materiais pré-existentes. Ele não emana o mundo da sua essência, como muitas visões aí panteístas e tal vão acreditar, né, ou até visões de um Deus impessoal e tal. Enfim, eu não entendo muito de religiões, mas tem algo desse tipo. E nem usa materiais pré-existentes para poder construir o mundo. Não, ele faz brotar. Parece, simplesmente. Quase uma mágica. Sabe? É muito poder envolvido para que Deus crie o mundo a partir do nada. Só que na salvação, não é a partir do nada que Deus cria a salvação. É a partir de algo corrompido. Então, a partir de algo corrompido, ele precisa transformar e renovar em algo completamente novo. Eu costumo dizer que é necessário mais poder na salvação do que na criação. Isso é interessante. Né? Lembre disso, que você só é convertido hoje por causa de um milagre divino na sua vida. Milagre. Talvez você nunca tenha visto um cego de nascença passar a enxergar, como eu nunca vi. Mas você já viu um milagre extraordinário acontecer, que é a sua própria salvação. Então, vamos ver os textos aqui. Eu queria ler pelo menos esse aqui de João 3 a 8. Alguém pode ler, por favor? O texto de João aqui? Eu posso ler. Vai lá. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Obrigado. Então, esse texto aqui é um dos mais importantes para falar sobre esse assunto. Ele fala de novo nascimento aqui. Eu já mostrei já falei, né, que o novo nascimento é a mesma coisa que regeneração. E aqui Jesus mostra como é necessário
que haja regeneração, para que haja salvação de qualquer tipo, né? Eu já ouvi uma frase dizendo assim: no céu não vai ter batistas, nem presbiterianos, nem congregacionais, nem pentecostais, só vai ter pessoas nascidas de novo. Isso é verdade. O que vai ter no céu são pessoas que nasceram de novo, pessoas que receberam de Deus essa obra, esse milagre, né? Essa renovação espiritual. É interessante que Nicodemos aqui, né, ele é tipo um seminarista, né? Cheio de questionamentos assim. Aí Jesus fala de nascer de novo a ele: mas como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe. É interessante porque ele acha que Jesus está falando de um nascimento carnal, né? E como se fosse um seminarista indo lá, cheio de... Enfim. Aí Jesus fala que ele reitera que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito, e o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, ele está fazendo essa diferenciação. O novo nascimento não é um nascimento carnal, novamente, obviamente, né? Óbvio. Só um seminarista fazer uma pergunta dessa. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, você tem uma renovação, um novo nascimento espiritual aqui. Nasce algo no nível espiritual. E é interessante que Jesus também diz... não se surpreenda por ter dito é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Devia até ter enfatizado essa parte aqui. É necessário. Ele fala: o vento sopra onde quer. Então, dá a ideia de algo misterioso, né? O vento, inclusive, a palavra que se usa para espírito, pneuma, significa sopro, né? Significa ter essa ideia de vento, né? Então, talvez já está na ideia de quando as pessoas falam Espírito Santo, o Espírito, de algo invisível. E também de algo que é um tanto misterioso, né? Algo que você não controla, sabe? Vai para onde quer, né? Hoje a gente consegue prever, né, com ciência e tal, mas na época ali, a ilustração ali, a analogia cabe muito bem. Então, assim, você não consegue prever para onde está indo o vento. Então, é algo um tanto misterioso. E a regeneração é de fato isso, né? Esse texto aqui dá até base para dizer isso. A regeneração é um assunto um pouco misterioso. A gente tem algumas informações para falar sobre isso, mas, assim, no geral, a gente fica meio... É um assunto meio... A gente não consegue acessar tanto, né? É algo que está num nível bem espiritual mesmo, é complicado. Mas, enfim, é isso aí. Vários outros textos falam disso, né? Não vou demorar aqui nos textos, mas Jesus fala... lá em João 1, diz que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, os quais não nasceram por descendência natural, não é algo de descendência, né, porque você enfim, é de alguma família importante, né, isso não importa, nem pela vontade da carne, mostrando que a ideia de que não é algo que a pessoa é ativa e faz. A pessoa não pode fazer isso pelo seu desejo, né? Nem pela vontade de algum homem, né? Por vontade de ninguém pode fazer, não é o que as pessoas podem fazer, né? Mas nasceram de Deus, é Deus quem faz. A ilustração acaba sendo muito boa com o novo nascimento, porque um bebê ele não tem controle nenhum sobre o seu nascimento. Ele simplesmente vai lá e nasce. É isso que acontece na regeneração, né? No novo nascimento. Não vou ler isso aqui. 1 João fala bastante disso, né? E mostra também a questão da própria santidade do crente, né? Como é só possível porque ele é nascido de Deus, né? De Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Texto maravilhoso. Texto de Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, ele afirma, vocês estavam mortos em suas transgressões. E essa morte espiritual, ela é transformada em vida, né? Os ímpios são mortos espiritualmente. Estão mortos. A regeneração, ela traz vida para os ímpios, né? Revivifica. Enfim, é uma imagem muito interessante. O texto de Tito também é interessante, e de Pedro também, fala sobre... Aqui eles já dão uma ideia de regeneração, né? A palavra regeneração, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui ele fala, ele nos regenerou para uma viva esperança. Então a palavra regeneração aparece nesses dois textos. Interessante. Eu vou seguir.
Alguma dúvida sobre regeneração, pessoal? Pode perguntar. Então vamos seguir. Agora, nós vamos falar sobre justificação. Esse tema aqui é muito importante para nós protestantes. Esse aqui acho que é a última coisa que eu vou falar na aula hoje. Terminar falando sobre justificação. Não vou falar sobre adoção hoje, não. Então, justificação aqui é um tema muito caro para nós protestantes. Esse é o grande mote da reforma, né? De que nós somos justificados somente pela fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus. Eu botei o Sola Fide aqui. Ontem foi o aniversário 503 anos da Reforma Protestante. Então, aqui até cabe muito bem falar disso aqui, né? Esse é um dos assuntos mais importantes. Lutero, ele tinha uma visão de um Deus irado, né? Lutero tinha muita consciência do seu pecado. Ele era uma pessoa com muito senso de culpa. Ele não conseguia viver a vida cristã em paz. E ele não conseguia viver em paz com Deus justamente porque ele tinha consciência do quanto ele era pecador, né? Do quanto ele não era capaz de obedecer a Deus, viver em santidade. Então, ele lia em Romanos falando sobre justiça de Deus, a justiça é revelada dos céus, enfim, e ficava morrendo de medo, né? Porque a justiça de Deus só o condenaria. Aí foi então, num certo dia que ele leu lá aquele texto, o justo viverá pela fé, lá em Romanos 1,17. E aí aquilo, né, dá um insight dele, né, de que essa justiça é uma justiça que Deus concede por imputação. E aí que nasce a questão do sola fide e tal, enfim. É uma história sensacional. Então, o que é justificação? Definição aqui. É o ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. Somos perdoados, e olha só que interessante, e recebemos a declaração de que cumprimos tudo o que a lei exige de nós. Essa é uma doutrina fenomenal, é fantástico. Sabe quando Paulo fala em 1 Coríntios que para o mundo o evangelho é loucura e para os que estão sendo salvos é poder de Deus? Essa aqui é uma doutrina que para o mundo ela é completamente louca. Completamente louca. É só com olhos da fé mesmo, só com uma renovação da nossa mente a gente pode crer nisso aqui, né? Como é que Deus vai declarar que nós cumprimos tudo que a lei exige de nós se não o fizemos, né? É uma coisa assim bem fantástica, né? Algo radical mesmo. Então, Deus faz, vou até botar aqui de novo. Deus faz essa declaração em termos legais, jurídicos, né? Ele bate o martelinho lá como juiz e declara que somos justos aos seus olhos. Essa declaração legal, né? Existem 3 características essenciais que eu quero enfatizar aqui da justificação. Que ela é forense. O que significa que ela é forense? Que a linguagem usada aqui ela é própria do contexto jurídico, né? Por isso que eu botei o martelinho aí, né? Algo que Deus faz como um juiz do universo e declara que nós somos justos e que cumprimos toda a lei. Tem como base a expiação. Então, o que eu falei na aula passada é muito importante para entender a justificação. Saber que Deus nos substituiu na cruz vai fazer toda a diferença para entender que Cristo, que Deus nos considera justos. Vai fazer muita diferença isso. A base da expiação ela é muito importante. Não faria sentido não seria possível Deus nos justificar se ele não tivesse punido o nosso pecado em Cristo. E é adquirida por meio da fé, e da fé somente, apenas pela fé. Deus não nos considera justos por obras de justiça, por obras. A justificação não é por obras, é apenas e somente pela fé. Ok? Então aqui, vamos entender melhor essa ideia. O cristão, quando ele coloca a sua fé em Jesus, apenas com base na sua fé, e aí lembra que eu estou falando fé é o que eu já defini lá atrás, quando eu falei sobre conversão. Então, não estou falando sobre uma mera aceitação intelectual ou uma mera confissão positiva. Está envolvendo tudo ali. Tanto a aceitação de certas afirmações, quanto a confiança em Jesus, né? Principalmente a confiança, quanto a submissão ao senhorio de Cristo. Então, a fé é isso. Quando nós cremos em Jesus, depositamos toda a nossa confiança em Jesus, Deus, a partir somente dessa fé,
não por nada que a gente fez, por nenhuma obra, ele declara judicialmente que somos justos. Ele bate no martelinho lá e diz, você é justo e cumpriu toda a lei. A ideia aqui é que Deus ele imputa ou credita, né? A ideia de imputação é de quê? De creditar. Ele credita a nós uma justiça que não é nossa. Ele nos dá uma justiça que não é nossa. E, em termos legais, nós somos de fato declarados justos e somos de fato justos. Não é errado um cristão dizer que ele é justo. Ele só precisa entender que isso não é pelo que ele faz, é pelo que Deus declarou. Ele é justo pelo que Deus declarou legalmente, né, como justo do universo. E então entramos em um relacionamento correto com Deus. É muito importante essa ideia do relacionamento. A partir de que Deus nos declara justos, agora a reconciliação acontece e estamos num relacionamento de bem com Deus, né? Corretamente. Estamos nos relacionando corretamente com Deus. Né? Há essa restauração no relacionamento aqui, e é muito importante isso. Eu botei aqui que é importante destacar que a justificação não transforma os pecadores em justos. O que eu quero dizer com isso? Eu espero que eu consiga expressar a diferença aqui. É algo complicado, né? Mas eu espero que eu consiga expressar a diferença aqui. Em termos éticos, em termos de comportamento, a justificação não transforma o pecador em justo. Sabe? Não é que o pecador passe a agir com justiça e tenha uma reversão das inclinações da sua mente, da sua vontade, para agir com justiça. Isso é assunto de regeneração. A gente não pode confundir as coisas aqui. A regeneração faz isso. Ela capacita o indivíduo a obedecer a Deus, né, e a passar a agir com justiça. Não é isso que a gente está falando aqui. A justificação é uma declaração legal. Em termos legais, nós somos declarados justos por Deus. E Deus nos considera como sendo justos como Cristo. Eu vou falar semana que vem sobre a união do Cristo, do pecador, né, do cristão com Cristo. A união do cristão com Cristo. Então, nós somos vistos nessa união, nesse relacionamento de unidade com Jesus. Então, a justiça que é de Cristo, a obediência que é de Cristo, é creditada a nós, é imputada a nós. Isso é muito importante. Há essa troca, né? Na cruz, Jesus ele recebe o nosso pecado, né? E o nosso pecado é imputado a ele, creditado a ele, e a justiça dele é creditada a nós, imputada a nós. Essa relação é muito interessante. Então, enfim. Eu espero que tenha ficado claro isso aqui, né? Que não há uma transformação na nossa essência de pecadores para justos. Não é essa a ideia. A ideia é que Deus está considerando-nos que somos justos. O problema aqui, eu entendo o problema aqui, e realmente há uma objeção teológica, né? De que parece que a vida cristã, então, é uma ficção. Como se Deus estivesse considerando algo que não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro que nós somos justos, nós não agimos com justiça, nós não praticamos obras de justiça, mas Deus está considerando isso, então parece que a vida cristã ela é completamente fictícia. Deus está só inventando uma coisa que não é verdade, né? Só que não é essa a ideia que eu quero passar, né? De que a vida cristã é fictícia, porque não é. Nós somos justos de fato, mas de uma perspectiva legal, de uma perspectiva jurídica. Deus pode nos declarar justos de acordo com o que Jesus fez ao receber nossa punição e a nos livrar de toda a culpa, e na imputação, né, em creditar a justiça de Cristo a nós. Ele pode nos considerar justos a partir dessa união do crente com Cristo, e com base na expiação, e por meio da fé. Né? Então nós somos justos de fato, mas não justos em termos éticos, morais, em termos de comportamento. Né? Como eu falei, isso é assunto de regeneração. A regeneração dá conta dessa parte, mas não a justificação. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pergunta. Se quiser perguntar, é muito importante entender isso. De verdade, perguntem. Eu quero deixar isso claro. Eu sei meio confuso de explicar, mas eu quero deixar isso claro. Pode perguntar aí, pode me cortar aí e perguntar. Essa frase aqui, eu até esqueci quem é o autor. Peguei acho que é o F.F. Bruce. Peguei lá no livro na sistemática do Frank Ferreira. Enfim, aí diz o seguinte: a doutrina da justificação tem a ver com uma posição do homem, com o seu relacionamento individual com Deus e a atitude de Deus para com ele. É importante, para ficar mais fácil de repente para entender, né? Eu disse que a justificação não transforma os pecadores em justos. A justificação não é uma justiça ética subjetiva, viu? Então não é isso que o ser humano começa a praticar, a justiça, e tem a inclinação da sua mente, da sua vontade para a justiça. Não é isso. Mas ele é justo de fato por causa disso aqui, porque o seu relacionamento com Deus agora está correto. Deus pode se relacionar com ele
como se ele fosse justo, e justo de fato, porque ele vê o cristão de acordo com o que Cristo fez por ele. Então, a justificação não é um ato, não é uma justiça subjetiva, mas é de justiça ética subjetiva. É o decreto de absolvição de toda a culpa, o qual resulta em libertação de toda a condenação e punição. Então, é algo fenomenal e que, como eu falei, é loucura para o mundo. Como é que Deus vai pegar os pecadores e declará-los justos? Como é que Deus vai fazer isso? Né? E continuar sendo um Deus justo, um Deus correto, um Deus que não erra? Então, a expiação aqui faz toda a diferença. Né? Ó, quer ver? Pega Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, o nosso pecado foi imputado e acreditado a Jesus. Isso não significa que na essência de Cristo, né, Cristo em sua essência, tenha se tornado pecador em sua essência. Não significa isso. Ele ainda era puro na sua essência. No seu comportamento, ele ainda agia como alguém justo. Lembra que na cruz ele fala, Deus perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Ele orando pelos seus inimigos na cruz. Isso é algo que só alguém justo pode fazer, né? Então, ali, enquanto ele estava sendo considerado pecador por Deus, ele agia com justiça ainda. Né? Só que a gente pode dizer, por outro lado, que ele era pecador de fato. Jesus na cruz era um pecador de fato, porque ele estava, de fato, assumindo a consequência do nosso pecado e sendo considerado culpado por Deus em nosso lugar. Né? Então, existe essa relação muito forte, né, entre a imputação da culpa em Jesus e a imputação da justiça em nós. Né? Essa relação aí é muito forte. Beleza, pessoal? Vou seguir aqui para os textos bíblicos. Espero que tenha ficado claro isso que eu falei. Se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Não deixa isso passar, não. De verdade. Para falar de justificação, o melhor texto é Romanos 3:5. Não, desculpa. É Romanos capítulos 3-5. Essa passagem toda é muito importante para falar de justificação. Contém a maior exposição dessa doutrina. Então, vamos ver alguns textos aqui. Eu vou pedir para vocês lerem, porque eu até já estou cansado de falar, até para vocês não enjoarem da minha voz. Então, alguém pode ler para mim, por favor? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, da glória, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Show, muito obrigado. Aqui em Romanos, você tem toda a exposição de Paulo, né? Segue uma linha de argumentação sensacional. Lembro de quando eu estava, uma época que eu estava acompanhando o Lucas da minha célula, né? E eu estava lendo Romanos com ele. E a gente estava lendo tal, eu ia explicando algumas coisas. Aí ele ficou fascinado por ver essa capacidade argumentativa de Paulo, né? Como Paulo ele tem uma argumentação rebuscada. E ele vai assumindo certas premissas e demonstrando certas premissas e sempre levando as conclusões do que ele afirma. Né? É sensacional. Cara, Paulo, ele é um argumentador, assim, fantástico. Fantástico. E aí ele tá, desde o capítulo 1, depois de fazer toda a parte introdutória da carta, a partir do capítulo 18, do versículo 18 do capítulo 1, ele começa a falar sobre o pecado. Né? E ele vai demonstrando como todas as pessoas estão sob o pecado. Todas as pessoas são pecadoras, inclusive aquelas que não têm acesso à lei e à revelação especial. Eu falei lá de Romanos 1, lá na primeira aula, sobre revelação. Então, ele vai demonstrando isso até que ele chega no capítulo 3 e faz um resumão disso. Lá no versículo 10 ele diz, portanto,
Portanto, assim, como diz a Escritura, não há um justo nenhum sequer. E começa a citar vários textos bíblicos mostrando essa universalidade do pecado. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Enfim, vai falando várias coisas lá. Aí, depois que ele declara tudo isso, chega àquela situação. Ele fala no versículo 19. Ele tinha que ter botado no versículo 19 aqui. Ele diz que... como é que é? Então, vemos que ninguém pode ser considerado justo por meio da obediência à lei. Porque o que a lei faz é só mostrar que somos pecadores, porque ninguém consegue obedecer a Deus. Ninguém tem obras o suficiente para poder obedecer a Deus. Ele demonstra tudo isso, vai argumentando tudo isso do pecado. Aí chega aqui na parte alta ali dessa parte, dessa seção, entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Eu acho que esse é o clímax, né, a parte alta. E ele começa a falar: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, né? E aí começa a dizer da justiça que vem por meio da fé, né? E que, não há distinção, pois todos os pecados de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele vai mostrando essa relação entre a justificação, né, que Deus dá, e a obra de Jesus, né, que ofereceu como sacrifício. E agora, Deus, ele é justo ao justificar o pecador, porque ele ofereceu Jesus como propiciação. Né? Então, assim, é fenomenal assim, a argumentação. Sério, estudem Romanos, entendam bem Romanos. Né? Eu ainda tenho muito a estudar Romanos, tenho muitos comentários para ler sobre Romanos que eu não li. Eu, na verdade, só li um comentário bem simples. Né? Enfim, mas é muito importante entender bem Romanos, porque, enfim, é fenomenal. Então, esse texto aqui ele é básico para falar sobre justificação, né? E como Deus justifica somente pela fé, né? A justiça de Deus mediante a fé, e não por obras, porque se Deus considerasse nossas obras, todos seriam condenados. Então Deus, ele abre esse caminho para justificar o pecador por meio da fé e com base no que Jesus fez. É fantástico. Aí chega no capítulo 4 e ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele termina o versículo 3, o capítulo 3, dizendo: que fazemos então? Anulamos a lei? Né? Não, pelo contrário, confirmamos a lei. Aí ele começa a falar, eu acho interessante que logo depois dele dizer isso, no capítulo 4, ele vai e fala de Abraão, que diremos de nosso antepassado Abraão. E traz Abraão para a discussão, para mostrar que a justificação ela é um fato desde o Antigo Testamento. Ele diz: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Aí, que diz a Escritura? Aí ele cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão está lá conversando com Deus, ele passa por um momento de dúvida ali, Deus consola ele e tal. Aí o versículo 6 do capítulo 15 diz: Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. É muito interessante listar esse texto, isso é fenomenal, porque a justificação é um fato desde o Antigo Testamento. Sabe? No Antigo Testamento as pessoas não eram justificadas pelas obras. A lei ali e a obediência à lei, ela era um requisito da aliança depois da pessoa já ser convertida, né? Já entrar para o povo, enfim. Existe toda essa conversão nacional, aquela coisa que hoje é diferente, mas a justificação em si, Deus considerava as pessoas justas pela fé também. Né? E aqui está o texto, claro, no Antigo Testamento, que demonstra isso. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Aí ele diz, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Então, o salário é o que você recebe por esforço, né? Mas aquele que não trabalha, né? Ou seja, Abraão creu, foi só pela fé. Mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, Abraão não foi justificado por obras, pelo que ele fez, pelas suas obras de justiça. Foi apenas por sua fé, por ter crido que Deus é Senhor e ter confiado na promessa de Deus, que Deus fez a ele, né? E ele foi justificado. Isso aqui é fenomenal, gente. No Antigo Testamento já era a coisa. E olha só como Paulo ele é sagaz, sabe? Ele cita o Antigo Testamento para demonstrar o que ele fala, que aí qualquer judeu que esteja lendo a carta não tem desculpa para recusar, sabe? Sério, leiam Romanos com calma, porque é um livro fantástico. No finalzinho do capítulo, ele diz que as palavras que lhe foi acreditadas não foram escritas apenas a Abraão, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça. Ele faz essa relação, né? Porque Abraão, ele foi justificado pela fé, e só depois veio a circuncisão. Então, não é a circuncisão, não são os circuncidados que são filhos de Abraão, né?
porque a justiça de Abraão foi feita antes da circuncisão. A circuncisão vem depois, como sinal da aliança, né? Mas não é o meio pelo qual a pessoa é considerada justa, não é a circuncisão. Porque senão Abraão seria considerado justo só depois da circuncisão. Mas não foi. A circuncisão vem em Gênesis 18, se eu não me engano. Isso aqui acontece em Gênesis 15. Então, ou Gênesis 17 que vem a circuncisão, não lembro agora. Mas vem depois. Então, nós que cremos hoje podemos dizer que somos filhos de Abraão, né? Mesmo que não sejamos circuncidados, né? Porque nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Nós cremos em Jesus e por isso somos filhos de Abraão, e Deus acredita a justiça a nós também, porque cremos assim como Abraão creu. Isso é sensacional. Sensacional. Aí, no capítulo 5, né, ele fala aqui, não vou me alongar, né, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, aqui tem essa coisa da relação, né, da reconciliação por causa da justificação. Agora estamos no relacionamento correto para com Deus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Isso aqui parece do universalismo, mas não é, e eu não vou saber explicar porque não é, mas só segue. Não é universalismo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a obediência de Cristo nos justifica. Eu esqueci de colocar um texto aqui que é muito importante para falar disso também, que é 2 Coríntios 5, 21, acho que é 21, que fala... Como é? Agora eu esqueci o texto, não tenho o texto de cabeça. Rafael, pode pegar minha Bíblia, por favor? A Bíblia não está comigo aqui, eu estou usando no slide. Eu esqueci de colocar o texto aqui. É um texto que eu preciso ler. Obrigado. Lá em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5 e 21, diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outras traduções, né, dizem, daquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Esse texto aqui, ele, por mais que não seja muito claro, né, e mesmo que Deus o fez como sacrifício pelo pecado, então a ideia é de que ele foi considerado culpado do nosso lugar para se sacrificar do nosso lugar. Tenha em mente todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e a coisa da substituição, que o homem coloca a cabeça no animalzinho e tal, então substitui. Então, para que fôssemos feitos de justiça de Deus. Esse aqui não é muito claro, mas ele é o melhor texto para dizer a ideia da dupla imputação, de que nosso pecado é imputado a Jesus e a justiça de Jesus é imputada a nós, né? Então a ideia de que Deus nos declara justos, nos considera justos, como já falei, por meio da justiça de Jesus. Aqui também tem um indício disso, né? Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O lance é que isso aqui pode ser a obediência de ir para a cruz somente, né? Aqui eu estou dizendo que toda a justiça de Jesus é considerada como nossa justiça, né? Deus acredita a justiça de Jesus a nós, né? Não tem nenhum texto que diga isso claramente, que Deus considera a justiça de Jesus a nós, mas por implicação, a gente pode considerar isso, e talvez o texto de 2 Coríntios 5, 21 dê base para isso, porque diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então, é muito interessante, porque, sério, isso aqui que eu vou falar é a implicação do que eu estou dizendo sobre justificação, né? Pensa em todos os pecados que você já cometeu antes de ser salvo, né? Toda a sua vida antes de ser salvo. Toda a maneira. Eu nasci na igreja, mas eu consigo identificar, né, um período em que eu comecei a mudar e um período em que eu era completamente entregue aos meus desejos, né, e não amava a Deus de verdade. Por mais que estivesse na igreja, dissesse que eu sou evangélico, sou cristão, não amava a Deus de verdade, né? Então eu consigo identificar muito essa diferença, em algum nível, essa diferença. E é muito importante lembrar que quando eu olho para o passado e vejo meus pecados, Deus não simplesmente esquece e joga no esquecimento aquilo que eu fiz. De verdade, ele faz isso, ele esquece nossos pecados, ele esquece, a Bíblia diz isso. Mas não é só isso, é algo muito mais além. Deus, quando ele nos justifica, é como se ele olhasse para trás e nos víssemos acertando, sabe? Cumprindo a lei.
sabe? Isso é fenomenal. Ele olha para trás e vê tudo de errado que nós fizemos. Ele vê Jesus no lugar acertando. Isso é a implicação do que eu estou dizendo. Pode parecer loucura, sabe? Mas é justamente o que a doutrina afirma, certo? A justiça de Cristo é imputada a nós. Então, ele nos vê acertando. Ele nos vê como se estivéssemos cumprindo a lei, né? Porque ele vê Jesus no nosso lugar. É legal que quando Jesus vai ser batizado, João Batista diz, não, eu não vou batizar você e tal. Aí ele fala, não, deixa que assim seja para que toda a justiça se cumpra. Né? Isso dá uma indicação muito interessante porque eu estou falando. Jesus precisava ser obediente na lei em tudo. Né? E se o batismo é uma ordenança, ele teria que ser batizado também, justamente para ele, a justiça dele ser considerada a nós. Isso é muito interessante. É muito interessante isso. Show. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? A doutrina da justificação é algo fenomenal. Mas aí tem a questão do Tiago e a relação entre fé e obras. Eu vou terminar aqui falando de Tiago. Eu acho muito importante falar disso. Tiago dá uma contribuição muito importante no assunto. Eu vou pedir para alguém ler o texto é um pouco longo, mas eu vou pedir justamente porque eu estou cansado de falar, mas vocês vão perceber no texto que existe algumas contradições aí aparentes com o que tudo que eu mostrei que Paulo fala e o que Tiago está falando. Né? Vocês vão ver que Tiago diz explicitamente certas coisas que vão contra o que eu estou falando aqui. Né? Mas aí eu vou explicar essa situação para a gente entender a harmonização dos dados bíblicos. Né? Eu vou explicar bem por quê. Alguém, por favor, lê para mim aí. Eu posso ler. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e as fez a sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Perfeito, valeu. Então vocês veem aqui, olha só o que eu vou enfatizar, eu não vou enganar vocês, eu vou enfatizar as partes que são problemáticas, né? Inclusive, é esquisito a gente enxergar um texto como sendo um problema que a gente tem que superar. Né? Eu quero que a gente enxergue Tiago como um complemento muito importante da doutrina da justificação. Muito importante. Quando ele fala sobre obras. Olha só o que ele diz aqui. Abraão, nosso pai, justificado por obras. Ele diz explicitamente isso. Eu não vou enganar vocês aqui. Ele diz que Abraão foi justificado pelas suas obras. Isso contradiz tudo que eu falei, que as pessoas são justificadas somente pela fé. Olha só o que ele diz assim, aqui. Esse aqui é o versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago diz isso explicitamente. Tiago está dizendo que a justificação não é por obras. Não, desculpa. Tiago está dizendo que a justificação não é pela fé. A justificação é pelas obras. É o que Tiago está dizendo. Não é somente pela fé, na verdade. Né? Pelas obras. Também pelas obras. Aí vamos entender o que isso significa. Qual é a ideia aqui? Muito importante até para dar umas lições importantes aqui. A gente está fazendo aqui teologia sistemática. A gente está pegando um tema, pegando um termo que é um termo bíblico, né, justificação, para definir esse tema.
né? Então, eu digo a palavra justificação, defino a palavra justificação e mostro os textos bíblicos que dão base para o que eu estou falando, né, e definindo como sendo justificação. Eu já mostrei que os textos de Romanos dão muita base porque eu falei sobre justificação, que é somente pela fé, é o que realmente Paulo diz, né? Então, jogar Paulo contra ti como um argumento de que a justificação não é pela fé é um problema, porque você, na verdade, está mostrando uma contradição entre Paulo e Tiago, né? Então, tem que resolver isso aqui. Então, vamos entender essa questão. Qual é o lance? Como eu falei, a gente está fazendo teologia sistemática. Os autores bíblicos não estavam fazendo teologia sistemática. A gente tem que deixar isso claro. Os autores bíblicos não estavam trabalhando com temas como a gente está trabalhando e harmonizando os textos bíblicos para encontrar uma doutrina a respeito de um tema. Os autores bíblicos estavam simplesmente falando e resolvendo, né, as cartas são cartas ocasionais. Eles estavam resolvendo problemas específicos ao escrever suas cartas. Né? Eles tinham um problema para escrever e escreviam para resolver aquele problema. Eles não estavam fazendo teologia sistemática como a gente está fazendo aqui. Então, eles não estão pensando em temas como a gente está pensando, e estão simplesmente usando as palavras, né, para abordar os assuntos que eles estão abordando. Né? E aqui existe uma coisa que é muito importante que a gente não entende quando vai pensar sobre a exegese do grego e tal, que as palavras elas têm campos semânticos. Palavras podem significar coisas diferentes dentro de contextos diferentes. A gente faz isso o tempo todo. A palavra parceiro, por exemplo, pode ser usada dentro de um contexto sexual, parceiro sexual, quanto dentro de um contexto de cooperação. Ele é meu parceiro. Né? A gente poderia citar N exemplos de palavras que têm campos semânticos amplos e que dentro de contextos diferentes significam coisas diferentes. Essa que é a ideia, porque a gente pega a palavra justificação e trata ela como um tema aqui em nível de teologia sistemática. Mas Paulo e Tiago não estão fazendo isso. Eles estão usando a palavra justificação dentro de contextos ali, não como temas. Né? Então a gente não pode pegar a definição do tema justificação e estender isso para a definição da palavra justificação que Tiago usa e que Paulo usa. A gente tem que entender a definição dessas palavras dentro dos seus contextos. Então, entende? Eu não estou fazendo malabarismo exegético aqui. Isso é, de fato, algo importante na boa exegese do texto. A gente tem que entender dentro do contexto o que Tiago estava falando quando disse justificação. E também, o que Tiago estava falando quando falava fé. O que Tiago estava falando quando falava obras. A gente tem que entender essas palavras dentro do contexto. Para a gente harmonizar Tiago e Paulo, né, quando a gente entende bem o contexto aqui, toda essa passagem fica bem entendida, Paulo não está dizendo, quando ele diz fé, a mesma coisa que Paulo está dizendo quando diz fé. Tiago não está dizendo justificação, o que ele quer dizer com justificação não é a mesma coisa que Paulo quer dizer com justificação. Essa que é a ideia. São a mesma palavra, significando coisas diferentes. No contexto, fica claro, eu não estou forçando o texto de Tiago aqui. A ideia não é forçar o texto de Tiago. Eu quero exatamente dizer o que Tiago está dizendo. E olha o que ele diz. A fé que ele fala aqui é a fé só por aceitação ou por confissão, né? Aquela fé que só confessa uma certa verdade sem confiar de fato, sem submeter ao Senhor de Jesus e tal. Quando ele diz aqui, acaso a fé pode salvá-lo, tem argumento linguístico aqui, gramatical, né? Eu posso argumentar gramaticalmente que quando ele diz a fé pode salvá-lo, ele está se referindo a essa fé aqui. Né? Meus irmãos, que adianta alguém ter fé e você não tem obras, né? Então, ele está falando dessa fé morta aqui, que a fé é só por confissão. Aí tem a questão do artigo anafórico, enfim, coisa de grego que eu não vou entrar. Mas tem tradução até que dizem, pode semelhante fé salvá-lo, ou seja, pode essa fé aqui salvá-lo? Então, olha só a ilustração que ele dá, que é perfeita para mostrar que o que ele está dizendo por fé não é essa confiança em Jesus. Né? Ele diz, se o irmão ou irmã necessitado por roupas de alimento diz, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer. Ou seja, a pessoa está dizendo, vai em paz e tal, tá falando alguma coisa ali para ela, mas ele não diz nada, isso não mostra uma fé verdadeira, uma fé genuína ali. Tá dando essa ilustração de como a fé envolve fazer certas coisas que vêm como consequência disso, de uma verdadeira confiança. Então a fé, se não está acompanhada por obras, é morta. Então isso é verdade. Né? Aí, olha só, vou até pular aqui. Quando ele diz,
Você crê que existe um só Deus? Ou seja, você concorda com essa afirmação? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, uma fé que só confessa que Jesus existe, que Deus existe, né, não tem muito valor, porque o próprio Satanás acredita nisso. Satanás, vou falar uma coisa para vocês, Satanás é o melhor teólogo que existe. O teólogo mais ortodoxo que existe é Satanás. Ele sabe perfeitamente o que é a doutrina correta, mais do que todos nós aqui. Isso não significa nada em termos de salvação para ele. Ele não confia em Deus para sua salvação, ele não se submete ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus, né, divino. Né? Então, quando o Tiago fala fé aqui, ó, você crê que existe um só Deus, ele está falando justamente disso, dessa aceitação de uma verdade, simplesmente, sabe? Que não envolve confiança, que não envolve submissão. Né? E aí ele vai citar o caso de Abraão, que Abraão foi justificado por obras. Qual a ideia aqui? Ele cita o caso, ó, quando Abraão ofereceu seu filho Isaac no altar. Lembra quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? Aquela história toda. O que acontece? Essa história acontece em Gênesis 22. Gênesis 22 vai vir depois do que acontece em Gênesis 15, obviamente. Aí ele mostra aqui, ó, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam cooperando juntos. Olha só o que ele diz que é interessante. Olha só o que ele diz que é interessante. Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaac ao altar. Então ele está dizendo que a justificação aqui de Abraão aconteceu pelas obras quando ele fez o que acontece em Gênesis 22. Só que aí o que ele diz aqui, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Desculpa. Isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, o que acontece em Gênesis 22, onde Abraão é justificado pelas obras, cumpre o que acontece em Gênesis 15, que é aquele texto que eu citei, que Paulo cita lá. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Então você vê como Tiago está dizendo claramente que o que acontece lá em Gênesis 22, em que ele é justificado pelas obras, ele está cumprindo alguma coisa que já aconteceu antes, que é a justificação de Abraão pela fé. Então vê como a ideia de justificação de Tiago aqui é uma ideia de demonstrar algo que já acontece. Né? A justificação envolve essa prova de que a justificação realmente aconteceu, como se ele estivesse justificando a justificação, sabe? Então ele conclui, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Só que o que ele está falando de justificação aqui não é o que Paulo está falando. Ele não está falando da imputação da justiça, como Paulo disse. Ele está falando da demonstração disso. Demonstração que isso aconteceu. Essa que é a ideia de justificação aqui pelo Tiago, e essa parte aqui deixa isso muito claro. Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. E a mesma coisa acontece com Raabe, que é justificada pelas obras, ou seja, demonstra a sua justificação pelas suas obras. Né? Então, quando eu falo demonstra, eu estou falando a mesma coisa que Tiago está dizendo com justificação. Então, quando Tiago diz justificação, ele está falando demonstrar. Né? Quando Paulo diz justificação, ele está falando acreditar, né? Declarar justo. Né? Então, acontece a mesma coisa com Raabe, né? Que foi justificada pelas obras quando acolheu os espias. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui que a contradição ela acontece apenas a nível verbal. Se você for pegar as duas proposições, você pegar Romanos 3, 28 e Tiago 2, 24, você vai ver uma contradição verbal explícita. Que é aqui, ó, vejam que uma pessoa é justificada pelas obras não apenas pela fé, e Romanos 3, 28 diz, Paulo diz que demonstramos então que uma pessoa é justificada apenas pela fé e não pelas obras da lei. Então você tem uma contradição verbal explícita ali, né? Mas a contradição é apenas em nível verbal, porque o sentido que cada um está dando para a palavra justificação é diferente. O sentido que cada um está dando para a palavra fé é diferente. E também a palavra obras também talvez seja diferente. Né? Então, entenderam a ideia aqui? É muito importante entender isso. Tiago dá uma contribuição muito importante para a doutrina da justificação, porque ele mostra como as obras têm que acontecer para mostrar que a justificação aconteceu de fato. Né? Lembra que eu falei no início que a justificação não é uma infusão de ética subjetiva, né? Só que, enfim, a justificação tem que ser entendida dentro de todo o contexto da salvação, que envolve a regeneração também. Então, se a pessoa é justificada, ela também é regenerada, e então ela vai dar obras de justiça. Então, aí que vai vir a ideia das obras, mostrando que a justificação, essa declaração, de fato, aconteceu. Perfeito, pessoal? Por favor, se ficou alguma dúvida, perguntem. Por favor, perguntem. Não deixe isso passar.
É muito importante entender isso. Tudo certo? Eu já vi, por muito tempo, eu via Tiago como um problema. Eu lia Tiago, não conseguia. Eu chegava no capítulo 2 e ficava mal, assim, caraca, é uma contradição clara aqui, não tem como passar disso. Mas Tiago, na verdade, é um complemento muito bom para o que Paulo está falando. Nossa justificação ela é demonstrada quando praticamos obras de justiça. Então você vê como as obras é importante para demonstrar que a fé é verdadeira. Perfeito? Se não tiver pergunta, eu paro aqui. Semana que vem eu vou falar sobre adoção. Mas não vai ser hoje. Então é isso, pessoal. É isso. Não tem pergunta. Sério, se ficar alguma dúvida, pergunta lá no grupo. Não deixa isso passar. É muito importante entender essas coisas. Show! Então é isso. Terminamos a aula aqui. Alguém pode orar, por favor, para a gente terminar? Algum voluntário? Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aula. Muito obrigada, Senhor, por esses irmãos, Senhor, que se dispuseram, Senhor, a dar essa aula pra gente. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, e porque, por sua permissão, Senhor, o Senhor nos permite aprender tanto de ti. Obrigada pela tua graça. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. Bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus.